Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Que bom poder entrar na casa de vocês hoje, né? E sempre falando de algo muito importante na nossa vida, né? E por que não dizer o que é mais importante na nossa vida, que são os nossos filhos. E que bom saber que a gente pode estar aprendendo cada vez mais para poder auxiliá-los, para poder guiá-los, para que sejam adultos adultos brilhantes, né? Emocionalmente saudáveis. Que bom poder contar com a presença de vocês, né? Vamos esperar o pessoal chegar, vamos chegando devagarzinho. Enquanto isso eu tomo uma água, porque a gente vai conversar bem gostoso hoje, tá certo? Então vamos chegando. Eu queria que vocês me respondessem como tá o som, se tá tudo bem, se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Dá um joinha se estão me ouvindo bem. Vão entrando, povo, que nós vamos falar das nossas crianças, né? E hoje o assunto é bem gostoso, bem interessante. E se vocês tiverem perguntas, façam as perguntas. No que eu puder, eu vou respondendo conforme eu vou vendo as perguntinhas de vocês, eu vou respondendo. Então sejam muito bem-vindos. Então vamos esperar o pessoal entrar, né, JJ? Vamos esperar com calma o pessoal entrar. Tá tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Dá um ok aí se estão me ouvindo bem. Se não, se travou, se não travou, viu, JJ? Tá bom aí? Porque aqui não. Aqui não, ó. Então, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, mas que vai conhecer muito, eu sou a Vani Lopes, professora há mais de 33 anos, educadora socioemocional, orientadora escolar e familiar. E eu ajudo pais educadores a despertar o interesse pelos estudos dos seus filhos e também estabelecer um equilíbrio emocional das crianças. E na nossa live hoje, eu quero poder dar ferramentas para toda a família que está passando hoje por um momento muito estressante, um momento que está deixando muita família naquele nível de estresse lá em cima, né, alto, né, que são as aulas online, né, as aulas online por conta de tantas coisas que está acontecendo pelo mundo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o que a família pode fazer para estar ajudando as nossas crianças, estar auxiliando os nossos pequenos com as aulas online, para que tudo se torne mais calmo, suave, tranquilo, sem estresse, não é verdade, pessoal? E aí eu vou começar a nossa live de hoje fazendo uma pergunta, né? Uma perguntinha básica. Vocês acham que a família, né, atrapalha as aulas online das crianças? Vocês acham que vocês estão atrapalhando as aulas online dos seus filhos? Essa é uma pergunta. Podemos entender melhor esse assunto e depois a gente pode tentar fazer os ajustes necessários, né? Se vocês acham que realmente está atrapalhando, que vocês acham que vocês não têm ferramenta, não têm a didática dos professores e que isso pode estar afetando o aprendizado do seu filho, a gente vai tentar conversar sobre isso e tentar fazer os ajustes necessários para o bem dos nossos filhos e para o bem de toda a família, né? Então, nós começamos a nossa live sabendo que o que é mais importante, né? O que as crianças mais aprendem em nossa casa, né? São levados para toda a vida. A gente sabe que o que nossos filhos aprendem dentro de casa vai ser levado para toda a vida dela. E isso a gente já conversou bastante, né? A gente sabe que nós pais somos os exemplos para eles, né? Por isso a gente tem que se policiar e ver como nós agimos, porque a gente sabe que tem alguém ali, ó, que vai nos seguir em tudo que nós vamos fazer, né? E a gente sabe também que a família, ela desempenha um papel muito importante no desenvolvimento e no aprendizado das crianças.
E nessa conexão entre pais e filhos, é nessa conexão entre pais e filhos que se desenvolve a autoestima, né? A autonomia, a segurança, a responsabilidade. Os nossos filhos, pessoal, eles crescem de uma visão de mundo muito diferente. Nós apresentamos para os nossos filhos uma visão de mundo muito diferente. Porque eles crescem acreditando sempre que serão capazes de realizar atividades que surgirão durante o tempo da vida deles, né? Sou professora e percebo que perdemos um pouco da nossa autonomia com essas aulas remotas. É verdade. Eu acredito que nós não perdemos, né? O professor, ele não perdeu a autonomia. O professor vai precisar ser criativo, né? Vai precisar utilizar as últimas cartas da manga para ele poder chamar a atenção da criança. Então, na verdade, não é perder a autonomia. Na verdade, nós, professores, vamos ter que utilizar mais a criatividade para tentar chamar a atenção das crianças nas aulas remotas, né? E os pais também vão precisar ajudar os professores com isso, né? É toda uma conexão, é tudo um companheirismo. Não dá para fazer uma coisa sem a outra, não dá para fazer. O professor não consegue, né, fazer alguma coisa se ele não tiver o total apoio da família, né? Então a família precisa estar atenta a isso. Como a nossa amiga relatou, ela é professora e ela percebe que ela perde a autonomia, né, com as aulas remotas. Mas os pais, a família tem que passar para o professor essa segurança também. Falar, professor, nós estamos aqui e nós vamos junto com você ajudar as nossas crianças. E é isso, é uma parceria. Tá bom? Então, nós pais, a gente prepara os nossos filhos para saberem se comportar perante a sociedade. E é isso o que mais a gente faz, né? A gente ensina nossos filhos como eles devem se comportar, agir, enfim, várias coisas. Agora, é importante saber que a família, ela tem uma participação ativa na vida escolar dos seus filhos, né? Eu, como professora, eu peço muito, eu quero muito ver a participação dos pais, ativamente, né? E é dentro de casa que os nossos filhos começam a ser incentivados a estudar, né, professoras que estão me vendo aí, as professoras que estão me vendo, né? Você sabe que nós precisamos da ajuda dos pais, não é verdade? Deixa eu pegar meus óculos para enxergar quem foi que foi. A Síria. Não é, Síria? Não é verdade? A gente não precisa da ajuda deles? A gente precisa. Então, é importante saber que a família é responsável por reforçar o aprendizado em casa. Então, o professor vai dar as aulas e vai mandar o feedback para a família que vai reforçar, né? E nós pedimos para que eles se dediquem cada vez mais. Então eu peço que os pais se dediquem aos estudos das crianças, se interessem pelos estudos da criança, porque é importante isso, né? Eu vou dizendo a vocês que eu sei que os pais, eles fazem tudo isso com muito amor, né? Eles fazem as coisas para os filhos com muito amor, eles ensinam as coisas com muito amor. Sabemos que nós pais não queremos de forma alguma prejudicar os nossos filhos. Mas será que tudo isso que a gente faz por eles, fazendo tudo por eles, não é um exagero? Será que pode ser bom? Né? Será que é bom eu pensar, eu fazer, eu agir pelo meu filho? É bom isso? Não é. E se não for, o que eu devo fazer? Eu amo meu filho. Eu não quero que nada de mal aconteça a ele. Bom, pessoal, o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos dar autonomia para a criança, tá? Deixar que ela faça com o nosso acolhimento, com o nosso auxílio, porém, ela tem que ter a autonomia de começar a fazer sozinha as coisas, né? Bom, agora vamos entender melhor o tema da nossa live. A gente vai falar sobre família versus aulas online.
a gente começa a falar de um momento bem difícil, que é o isolamento social. E o fato de que nossos filhos estão em aulas remotas, né? O que aconteceu foi que esta situação mudou literalmente a vida de milhares de crianças. E também de nós, professores. Agora imaginem a situação. Eu vou citar uma situação para vocês. O meu filho está ali, em frente ao computador, prontinho para entrar em aula. E de repente, o carro passa fazendo um grande barulho. Aquele caminhão fazendo aquele barulho. O moço do produto de limpeza, o caminhão do ovo, o cachorrinho latindo. O irmãozinho menor conversando com ele o tempo inteiro. O que meu filho pode fazer? Percebe o que o meu filho pode fazer nessa situação? Ah, peraí. Mas o caminhão passa, o barulho vai embora. Pronto, acabou o barulho. Agora, atenção no professor. Ops, só que não. Não é isso que acontece. Sabe por quê? Porque o meu irmão entrou no carro. Deu problema aqui. Peraí, só um minutinho, pessoal. O meu irmão entrou no carro. E aí o que acontece? No quarto. E entrou falando, bateu a porta. Enfim, eu fico literalmente sem saber o que fazer. A criança está ali cheia das distrações. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que eliminar essas distrações. A gente tem que ajudar a criança. Em que sentido? Começar a eliminar tudo. Né? Deixar a criança num lugar em que ela possa estar concentrada no que ela está fazendo. Porque o professor, ele está ali. Ele está pronto para passar para ele tudo o que ele precisa saber. Não é verdade? Tudo o que ele precisa saber. Está dando problema aqui. E agora? Como que a gente faz? Espera aí, pessoal. Está dando um probleminha aqui. Bom, vamos continuar. Então, o que a gente faz? A gente precisa eliminar essa distração da criança, né? A gente precisa entender que essa criança necessita literalmente de concentração. E aí, o barulho do caminhão, o barulho do cachorro latindo, o barulho, sabe, tudo isso vai fazer com que essa criança, de repente, fique completamente sem concentração. Totalmente sem concentração. Então fica difícil, né? Então vamos seguir. Então você vai me perguntar, tá, professora Vânia, então o que eu devo fazer? Isso incomoda meu filho? E o que eu devo fazer? Né? O que eu vou fazer? Bom, enfim, tem pergunta? Aí você vai começar então a adequar o seu filho com as aulas que ele está tendo. Como? Vamos lá. Primeiro, procure um lugar ajeitadinho para que ele possa estar tranquilamente. Quando eu falo que a família ela tem que estar presente nos estudos da criança, é por causa disso. Porque você vai adequar um lugarzinho normal, onde ele possa sentar e fazer as suas atividades. Obviamente, ele vai organizar tudo. Obviamente, através do quê? De uma rotina, né? Pode só colocar aqui? Obrigada. Só para eu ter um segmento, pessoal. Um segmentinho aqui. Então, nós pais, a gente tem que preparar a criança em todos os sentidos, né? Espera aí só um minutinho, pessoal. Só um minuto, pronto. Então, gente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que preparar essa criança, né? E de que forma a gente vai preparar essa criança? A gente tem que entender que a gente não pode deixar essa criança a esmo,
solta, sozinha. Claro que você vai acompanhar, né? Vai monitorar, mas você não pode deixar essa criança num espaço onde tudo é possível, onde tudo pode acontecer. Porque a gente sabe que quando ele está na sala de aula, com o professor, ele tem apenas a atenção do professor. Não é verdade? Nós temos as nossas amigas professoras que estão me vendo, o aluno está ali, elas vão falar, não é não, professora Vânia, eu não vou. Eles não estão só prestando atenção em mim, não, eu estou prestando atenção nos amigos. Mas eles estão dentro de uma sala de aula, né? Eles estão dentro de uma sala de aula onde a atenção total é para o professor, né? Não é diferente deles estarem em casa, né? E ali eles não estão eles não estão tendo apenas a atenção do professor. Entendeu aquela professorinha que me falou que ela acha que ela fica sem autonomia? Então vamos tentar inverter a situação, professorinha, que minha colega de trabalho, que nós estamos ali prontos para passar para a criança. Mas imagina se essa criança está num lugar onde ela não está sozinha, ela tem total distração, né? Não é verdade? Ao bem da verdade, pessoal, é que a quarentena, ela colocou a nossa casa onde os moradores realizam grande parte de suas atividades, né? Então, além do barulho, existe algo mais, né? E eu posso dizer que o mais complicado nisso tudo é a falta de empatia da família, gente. Desculpa eu dizer, é da família mesmo, a falta de empatia da família. A família, ela precisa compreender mais a criança e compreender que a criança, na hora dos estudos, ela precisa de silêncio. Como eu falei, você vai deixar seu filho num local bem iluminado, adequado, onde vai estar ele e o professor. Apenas. Isso é não ter distração. A gente sabe que as crianças saem do foco, né? Então, um copinho que esteja do lado dele já vai chamar a atenção para outra coisa. E o professor está lá do outro lado falando, mostrando os seus ensinamentos, e a criança não está nem aí. Então é preciso que a família tenha empatia. E na hora dos estudos, é a hora dos estudos, né? Então a família precisa compreender que a criança, na hora do estudo, precisa de silêncio, para que consiga prestar atenção na aula, né? E assim conseguir alcançar o objetivo. Mas eu volto a dizer que tudo isso vai passar, né? Isso tudo que está acontecendo no mundo vai passar. E nós, pais, temos que manter a paciência, o controle emocional, sem gritos, sem castigos, sem estresse. E como? Como, professora Vânia? Como eu faço isso? Me ajuda, por favor. Como que eu vou falar para aquela criança sentar em frente do computador e assistir às aulas como professora Vânia? Você precisa ter uma boa conversa com o seu filho. O diálogo é a melhor forma de tentar esclarecer para ele a importância de estudar. Entende? Você conversando com o seu filho, uma conversa legal, falando para ele da importância dos estudos, você já está trabalhando a empatia. Por exemplo, mas eu não quero estudar, eu não estou entendendo, a professora não responde, eu coloco lá o áudio, eu falo com ela, está falando com outra pessoa, eu não quero mais estudar. Eu entendo, filho, tá difícil mesmo, eu entendo a situação. Não está mesmo legal, não está mesmo fácil. Mas isso tudo vai passar. Você acha que também para a mamãe, também para o papai, está fácil a gente ficar aqui também dentro de casa, fazendo o trabalho, né? Esperando uma reunião, ouvindo o telefone tocar para falar com o chefe? Também não está fácil, filho. Mas vai passar, e você precisa entender da importância dos estudos. Que é importante você estar aí ouvindo a professora. O professor está lá do outro lado, conversando com você, passando os conhecimentos. Isso é importante, filho. Se você não estudar agora, como é que você vai fazer as suas provas mais para frente?
E aí você vai conversar com o seu filho. Isso é fundamental. E é fundamental para a dinâmica do dia a dia da criança. Reúna a família. Proponha uma rotina de estudos. É tão importante. A gente vê vários educadores, muitos educadores, pedagogos, muitos, falarem e frisarem várias vezes o tempo inteiro sobre a rotina. Sobre a rotina de estudos, sobre a rotina familiar. É muito importante. Então, reúna a família, faça uma rotina de estudos, faça uma rotina familiar, né? Nessa rotina, coloque lá detalhados os horários e a quantidade de tempo necessária para que a criança dê conta de fazer tudo sem se cansar. Peça que todos colaborem, reúna lá. Vamos lá, o que vocês acham? Pega um papel e vai escrevendo, olha, a hora dos estudos vai ser, bom, ele tem aula 1h da tarde, então filho, que hora você acha que você consegue fazer as lições? Mas tem que ser hoje. E vai fazendo tudo. E também é importante que você, na hora você tem uma família que você, vamos lá, é o papai, a mamãe, ou, né, os cuidadores, e tem o irmão mais velho, tem o irmão mais novo. Peça que todos façam silêncio, assim, não façam, né, é ruim fazer silêncio, né, ficar todo mundo mudo, mas não façam muito barulhos, falem um pouco mais baixo, evitem as distrações, para que a criança esteja preparada para receber o que ela tem de melhor, que são as aulas, são os estudos dos professores. E eu digo isso que é possível, e as crianças precisam desta ajuda. É ou não é possível? Hoje, agora, no momento, não vai dar para eu interagir com vocês, né, JJ? Então, diga para mim se é possível vocês estarem fazendo tudo isso. Preparando um cantinho, preparando um lugar, preparando uma rotina para começar a ajudar os seus filhos com as aulas remotas. Vamos entender que além do isolamento social e dos sentimentos de incerteza, angústia e insegurança, a situação trouxe ainda outro desafio, que atinge todas as famílias, tá? Que tem no lar, que atinge todas as famílias que têm no lar crianças em fase de alfabetização, em fase escolar. A gente sabe que, como eu disse, que a nossa casa já não é mais só lugar de sossego. Ela é o escritório, ela é a escola, ela é tudo junto, misturado. É uma situação que não é legal, né, pessoal? A nossa casa era a casa que você chegava, tomava um banho, sentava no sofá e assistia televisão ou fazia outra coisa que você tinha que fazer. Seu filho também, ele chegava da escola, ele tinha algumas novidades para contar, ia para o quartinho dele. Essa era a casa, a função da nossa casa. Não é? Só que a gente não pode fugir do que está acontecendo, né? Porém, dá para ficar melhor, dá para ficar menos estressante. Isso de nós começarmos a tentar se adaptar já é bom demais. Se a gente começar a tentar se adaptar o que está acontecendo, com o que está acontecendo, já é bom demais, né? A gente tem que começar, nós da família, saber ouvir mais, saber conversar, ter paciência um com os outros. Lembre-se, somos exemplos. Eu não posso gritar com o meu companheiro, né? Eu não posso gritar com ele, porque eu vou dar ali o exemplo do meu filho também estar gritando no momento que ele querer alguma coisa. Então é possível adaptar. É possível a gente deixar tudo mais calmo para que as aulas online sejam mais proveitosas pelas crianças. E é possível isso, eu posso dizer que é possível. E como? Se nós planejarmos, se nós nos organizarmos, né? E tudo isso para nos ajudar e ajudar os nossos filhos a estudar melhor nesse período tão difícil. Eu vou citar para vocês aqui, quanto mais nova é a criança, mais dificuldade em aulas remotas elas terão. Então, quando eu digo que é importante que a gente fique atento
a idade da criança, porque assim, a criança que tem um pouco mais, né, tá? Vamos imaginar que ela tenha 9, 10 anos, ela tem um pouco mais de foco, né? Porém, uma criança mais abaixo, de 6 a 7, 8 anos, as distrações, qualquer mínima que seja, vai chamar mais a atenção dela. Então, as crianças em fase de aprendizagem, por exemplo, as autoridades já até declararam, né, que a perda de desenvolvimento cognitivo em relação social é preocupante. Há pouco tempo eu vi um relato do secretário da Educação, que ele disse que é preocupante aquelas crianças que estão agora em fase de aprendizado, né? E estão em aulas remotas. Por isso que eu falo que os professores precisam usar mais a criatividade. Porque é preocupante, porque o desenvolvimento cognitivo pode ser abalado, né? E então os pais precisam muito dar o suporte que os professores também precisam, né? As crianças e os professores precisam do suporte da família. As crianças e os professores estão precisando desse segmento da família. Por isso, quando eu falo família versus aulas online, é isso. Porque a família agora é o topo do que pode ser melhor para o seu filho, né? Os pais precisam conhecer o que as crianças estão aprendendo. E reforçar em casa, e reforçar nas horas, você colocou lá na sua rotina de estudo, horário de aula e depois de 2, 3, 4 horas, horário de estudo, você precisa saber o que seu filho está aprendendo para poder reforçar. É uma ajuda. Ah, mas ele não presta atenção. Mas eu ligo o computador e nada, percebo que ele não está nem aí, né? Mas ele não está nem aí por quê? Porque talvez ele perceba que não está tendo um engajamento seu, dos pais, né? Então é possível que os pais, através da ludicidade, ajudem os professores. Através de reforço, de reforçar o que aprendeu, ajude os professores. E eu tenho certeza que vocês sabem como fazer. Porque além da conversa, além de você conversar com o seu filho, para tirar do seu filho o que ele está aprendendo, para você reforçar com ele, momentos depois, é claro, quando você tiver o seu tempo, você poder conversar com ele, né? A grande sacada é você trabalhar combinados também. Olha, filho, agora o papai está trabalhando, você está em aula. Beleza? Beleza. Quando terminar, depois do jantar, ou então um pouco antes do jantar, nós vamos conversar sobre o que você aprendeu. E aí você vai me dizer o que aprendeu, tá bom? Faça com que a criança pense, com que a criança converse com você para achar as soluções, né? Vocês pensando junto, maneiras de se ajudar, né? Maneiras de se ajudar, você ajudar a criança e a criança te ajudar, né? E quando eu falo de rotina, faz uma rotina junto com a criança. Se ela for maior de 8 anos, vai funcionar bem você fazer junto com ela. Se a criança for menor, você pode dar algumas opções. Fala, filho, o que você acha? Sabe? Dá umas sugestões, né? Entendam, pessoal, que quando as soluções são decididas com o envolvimento de todos, as crianças percebem que aquilo não foi uma imposição dos pais. Eu não impus o horário de aula, das tarefas de casa. Eu não impus que ele tinha que estudar história. Eu perguntei para ele o que ele está aprendendo, né? E é importante que a criança perceba que nada foi imposto, que tudo foi resolvido em família. Mas vocês precisam entender que tudo isso, a criança vai entender que está tendo uma colaboração da família. Compreende? A família está engajada todos juntos por um bem comum, que são as aulas das crianças, que naquele momento é aula remota, é aula online. A criança precisa dar importância para as aulas online. E não é o professor, são os pais.
que vão passar para ela que é importante ela estar sentada ouvindo a professora passando os seus conhecimentos. E depois disso, quando você combinar com ela os horários, né, você começa então a pôr em prática o que é importante. E o interessante é que não é tão difícil, pessoal. Porque se a gente agir assim, né, a gente vai ter um dia harmônico, a gente vai ter um dia sem estresse. Porque, como eu disse, tudo vai passar e agora é questão de se adaptar. Nós precisamos adaptar nossas crianças. Nós precisamos conversar mais com elas. Nós precisamos mostrar para elas que é momentâneo e que elas precisam, sim, dar mais importância para os estudos. E façam palavras de encorajamento. Poxa, filho, adorei o seu esforço hoje, você ficou até o final da aula, que legal! Nossa, o que você achou da aula hoje? São situações que você vai passando para a criança a importância de estudar. Se você perguntar para ela, porque assim, a criança está ali em frente ao computador, está lá fazendo a aulinha dela, tal, terminou, fechou o computador, tá, acabou. Sabe, eu acho que você tem que dar importância. Então, acabou, você está no seu trabalho ainda, ok, terminou, filho, percebi que você estava tão preocupado ali na aula, olhando, tão fissurado. O que você aprendeu? O que aconteceu? Dessa forma fica fácil, né? A situação para todo mundo, né? Se for adaptada, se a gente conseguir adaptar, vai ficar tranquila, né? Então a gente precisa reconhecer uma maneira genuína, né, de reconhecer os esforços da criança, né, de verificar, reconhecer de maneira genuína o esforço deles, né, e não ficar com a postura de avaliação. Por exemplo, o meu filho fez lá a lição, né, e aí você vai lá corrigir a lição dele. Não, sabe por quê? Porque você não é o professor. Você vai instruir, você vai auxiliá-lo nas lições. A correção fica por conta do professor, né? Entendo que por mais que devemos estar em conexão, entendo por que a gente deve estar em conexão o tempo inteiro com o professor. Por que a gente deve estar em conexão o tempo inteiro com o professor? Porque são os professores que vão tirar as dúvidas do seu filho. Você vai auxiliar, você auxilia. E os professores instruem, né? Eles vão passar o conhecimento. Não é verdade? Agora eu posso explicar melhor. As nossas crianças nesse momento estão precisando demais de nós. Ok? Sendo assim, a gente precisa manter apenas um olhar apreciativo para as atividades que os filhos estão realizando. E mesmo que tenham algo errado, peça que eles conversem com a professora na próxima aula. Assim, se ele perceber, se ele está com alguma dúvida, vamos imaginar que a criança está com dúvida na divisão. Você vai auxiliá-lo, mas aí você fala, filho, agora, amanhã, quando começar a aula, peça para a professora te explicar novamente essa sua dúvida, para que você não tenha mais dúvida. Ensine o seu filho a ir buscar ajuda com o professor nos ensinamentos, porque dessa forma você vai ajudar a professora a avaliar mais o seu filho. E melhor, e fará com que seu filho trabalhe a resiliência de poder procurar a ajuda do professor se ele está com dúvida. Você vai reforçar o que ele aprendeu na escola, o que ele aprendeu nas aulas. Reforçar. Reforçar não é fazer por ele e nem para ele. Você vai reforçar e auxiliar. E deixa a professora passar os conhecimentos das matérias de história, de geografia, de ciências. Importante também é citar hoje aqui, né, na nossa conversa,
que os recursos para as aulas devem ser expostos para as crianças. Forneça a elas os recursos necessários. Claro que tudo na medida do possível. Mas esses recursos são importantes durante as aulas remotas. Sabemos que não é tão fácil, afinal, um computador que não funcione bem, uma internet muito fraca, podem comprometer o engajamento das crianças nas aulas remotas. Isso compromete muito. Aqui em casa mesmo, na minha casa, e na casa da minha cunhada, do meu irmão, da minha sobrinha, muitas vezes as crianças perdem algumas explicações por conta do sinal que cai de internet, né? E a gente sabe que os horários de aula das crianças também são horários de trabalho dos pais. E o que fazer? O que fazer nesse momento tão conflitante? Eu tô aqui, tô trabalhando, tô no meio de uma reunião, minha filha está em aula ali e de repente a internet cai, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Se caso isso acontecer, converse com a professora, peça que a professora envie o link da aula que foi dado, que geralmente a professora quando envia o link, geralmente quando a professora está dando aula, as aulas são gravadas, né? As aulas são gravadas, então a professora vai te passar o link das aulas, né? Vai passar para a criança, para que ela não perca a explicação, que é fundamental para o entendimento. É fundamental, né? Porque não simplesmente você chegar, pega lá o celular, caiu a internet. E aí a criança perde a aula. Porque na verdade isso não pode acontecer, né? Se a criança perder a aula por qualquer motivo, queda de internet, celular, computador, o que vocês têm que fazer, vocês pais? Vamos imaginar que nessa situação, eu estou aqui com vocês, né? E de repente a gente está conversando, estou dando aula para vocês, eu sou a professora Vani, estou dando aula para vocês. Aí eu estou lá no meio da explicação, cai a internet. O que você vai fazer? Né? O que pode acontecer? Pode acontecer quando cair a internet, você falar, filho, depois a gente vê isso. Não! Você vai entrar em contato com a professora, você vai pedir para a professora passar o link da matéria, você mais tarde, quando você puder, você vai chamar a criança, para a criança assistir aquela aula, e aí sim, não perder a explicação. Porque se isso não acontecer, aí é que o caldo entorna, o barco vira, e aí a criança não vai aprender. Então é por isso que eu friso sempre. É muito importante escola e família andar juntos, passo a passo. Principalmente agora, nesse momento. É muito importante que vocês, pais, tá? Mostrem para as professoras que vocês estão interessados pelos estudos de seus filhos, né? Porque vocês vão dar mais força para a professora poder passar as suas aulas. Vocês vão dar mais força para a professora passar também por esse momento. Mostrem para os professores que vocês estão ali, vocês fizeram rotina, vocês fizeram um cantinho de estudo, vocês estão atentos nas aulas das crianças. Claro, vocês estão trabalhando, mas na sua rotina você vai pôr o horário dos estudos que você vai estar presente. É muito importante, pessoal. Então vocês observem que se vocês conseguem, né, que tudo isso aconteça, vocês vão poder aliviar o momento das aulas online dos seus filhos. Eles vão poder aliviar o momento para vocês. Então é muito importante a criança ter um local adequado, que seja o mesmo em todas as aulas. É muito importante que a criança tenha uma rotina. É muito importante que a criança, ela mesma, seja responsável para pegar os seus materiais e preparar a sua aula. Porque se você colocar o seu filho num cantinho, sempre o mesmo lugarzinho para ele estudar, qualquer lugar que você puder colocar. Se colocar seu filho ali, você vai dar responsabilidade para ele. Tá? Isso é muito importante, porque você vai fazer com que ele organize o seu material,
pegue os seus livros, se organize totalmente. Dessa forma, você não precisa estar em cima, porque na hora que começar, o máximo que você pode fazer é dizer, filho, ó, vai começar a aula. Ele já vai lá, já coloca. A minha sobrinha mesmo, as minhas sobrinhas, quando elas vêm assistir aula aqui, elas já abrem o computador, né? E já elas mesmas já vão lá na plataforma, pegam lá onde que a professora vai entrar. Não precisa da minha... o máximo que eu falo é, gente, qual é a senha? Porque às vezes eu não sei a senha, né? Mas o máximo que eu falo, qual é a senha? Aí tem a menorzinha, ela fala assim, a senha tá aqui, papapá, rapidinho. Então, quer dizer, é muito bom quando a criança tem todo esse apoio de vocês. As aulas online, gente, as aulas remotas não é um bicho de 7 cabeças, não. Tá? Por quê? Porque se nós soubermos agir da maneira certa, se adaptar da maneira certa, a gente vai sim conseguir passar por isso e vai fazer com que nossas crianças também passem por isso com tranquilidade, né? Então é importante esse lugar. Estimule também, gente, a criatividade. Vocês não sabem como isso é poderoso, porque estamos em um momento muito delicado. E as crianças, elas não saem para brincar. Então elas precisam também trabalhar mais a criatividade, trabalhar mais com a ludicidade, né? Façam propostas de brincadeiras, né? Dê preferência que sejam livres das telas de computadores, porque possibilitando para a criança interações reais com toda a família. Jogos de tabuleiros, né? Aquela brincadeira detetive, brincadeiras que façam com que a criança fique mais distraída, mais alegre, né? Comece a usar suas imaginações. É importante essa questão das telas. Por que eu falo de vocês prestarem atenção com as telas, né? Porque percebam que se a criança, por exemplo, faz aula à tarde, né? Ela acorda e fica em frente ao celular. Então acordou, ela faz aula 1 hora, mas ela acorda às 9, aí ela tá lá no celular, tá? No tablet. Quando ela for entrar em aula, o que está acontecendo com essa criança? Ela já está saturada. Inconscientemente, percebe? Ela já está cansada. E a gente nem percebe isso, a gente nem imagina, né, que isso pode acontecer. A gente nem imagina, a gente deixa. Ah, tadinha, não tem nada para fazer, deixa ela lá. Mas a gente não imagina que as aulas são online, que as aulas é pelo computador, e ela já está desde as 9 até as 11 no celular, e depois ela vai ficar da 1 às 4 ou às 5 da tarde no computador. Quantas vezes essa ficha já caiu para vocês? Respondem para mim. Colocar música para dançar. A live fica gravada, JJ? Vai ficar gravada, viu, minha amiga, professora, colega de trabalho? A live vai ficar gravada sim, viu? Para você assistir novamente, para você tirar algumas ideias, é bem legal, tá bom? Não só você, todo mundo que está assistindo a live vai ficar gravada. Se puder, façam perguntas se vocês tiverem alguma dúvida, algum conteúdo que vocês querem que a gente fale nas próximas lives. Pode fazer as perguntas, pode colocar que a gente vai trabalhar e a gente vai trabalhar junto por um bem comum que são as nossas crianças, né? Então, pessoal, voltando, então é importante que vocês percebam isso, tá bom, pessoal? A criança não pode, ela tem que estar, deixa para ela pegar as telinhas um pouquinho mais adiante, não antes das aulas, porque vai cansar. Tá? E outra sacada bem importante é você promover um momento de recreio no intervalo das aulas. Aqui, quando eu auxilio as minhas sobrinhas, eu dou lanche como se fosse a escola. Estabeleço um momento para que as crianças, para que elas dão uma pausa nas atividades, né? Onde você poderá também fazer lanche, se você puder, se der para encaixar junto com o seu trabalho, faça o lanche junto com elas, né? Para vocês poderem fazer um lanche junto com a criança, para você poder conversar um pouco, distrair, né? É bom até para você. Agora você vai falar assim, mas como eu faço, né? Não dá para eu parar.
Sabe o que você faz? Faz o lanche dela, põe na lancheirinha dela. Porque na hora do lanche, porque assim, aqui quando eu fico com a minha sobrinha, ela fala 3 horas, titia, é hora do lanche. Aí eu já vou, então vamos lá, vamos comer uma banana, vamos tomar um suco, tomar um iogurte. É isso. Porque as professoras dão essa pausa, né? Então é legal, né, pessoal, a gente fazer isso. Olha só, mais uma vez eu vou dizer, talvez isso tudo não pode ser possível, porque vocês trabalham e tudo bem, né? Mas com a nossa live, você poderá começar a planejar tudo de um jeito que você poderá adequar o seu dia a dia. Isso poderá ser o nosso combinado. O que vocês acham? A gente combinar de vocês fazerem vamos combinar de vocês fazerem uma rotina a partir de hoje. O que vocês acham? O que vocês acham de fazer uma rotina a partir de hoje? E aí, ó, o que vai acontecer? Vocês vão fazer tudo como se vocês estivessem, a criança estivesse indo para a escola. Você vai pegar à noite, preparar o lanchinho à noite, ou de manhã, não sei como é que vocês fazem. Prepara o lanchinho dela, bota na lancheira. Antes de começar a aula online, arruma o cabelinho, dá um banhozinho, senta ela, porque ela vai para a escola. Tem criança que gosta até de pôr o uniforme. Deixa pôr o uniforme. Deixa pôr. Porque a professora vai perceber o que com isso? Que as crianças estão interessadas. E aí a professora que está lá do outro lado, que sente falta daquela coisa, né? Nós professores, a gente sente falta do acalanto, do abraço da criança, né? Deles virem e falar, Pro, te amo, Pro, você tá bonita hoje, Pro. A gente não sente falta disso? Sente. Então vocês podem fazer isso. Mostrem para a criança que aquele momento é importante, como se fosse para ir para a escola. Façam esse combinado comigo. Na próxima live eu vou perguntar se vocês fizeram. O que vocês acham? Eu vou perguntar se vocês fizeram e depois vocês vão me dizer se deu certo. Combinado? Pode ser? Vocês vão fazer isso para mim? Vão fazer esse combinado? Preparem as crianças como se elas estivessem indo para a escola. Faça o lanchinho delas, né? Se você trabalha no período que ela vai tomar o lanche dela, não tem problema não. Sabe por quê? Porque lá na escola você não tá. E aí ela vai falar assim, bom, agora é minha hora de tomar lanche. Ela vai pôr lá a toalhinha dela, vai tomar o lanche dela. E tá tudo bem. E tá tudo certo. A criança precisa entender que esse momento vai passar, mas que agora ela tem o apoio da mamãe, do papai, dos cuidadores. E a professora vai estar mais animada para ensinar. A professora vai estar com mais vontade de ensinar. Isso é muito importante. Esse engajamento não pode acabar. Ai, pessoal, então, é isso que é a combinação família, aulas online. É disso que eu falo, sabe? É dos pais e os professores andarem juntos o tempo inteiro. Os pais prestarem atenção aonde a criança faz a lição, prestarem atenção se está tendo distração, se tem irmãozinho mais novo que está em cima, tira, fala, não, agora seu irmão vai fazer a aula. Mostre que vocês estão dando importância. Só que tem mais uma coisinha que eu preciso passar para vocês. Todos esses ambientes de estudo da criança tem que ser iluminado. Tá certo? Sem distração, para que a criança não saia do foco. Tá bom, pessoal? Porque crianças de 5 a 8 anos saem muito do foco. Então elas podem ser prejudicadas no seu desenvolvimento. E se você tem mais que um filho, você precisa administrar as aulas, porque algumas vezes poderá acontecer simultaneamente. Sorte daquela que isso não acontece. Então, manter a casa silenciosa é fundamental para que as crianças consigam manter a concentração. Tá bom, pessoal? Então, a nossa live vai terminando por aqui. Eu vou terminar a live fazendo mais uma perguntinha, aquela que eu fiz lá do começo. Pode ser melhor depois dessa live. Você pode se adaptar. Você vai conseguir sem estresse. Você vai conseguir resolver todos os problemas sem gritos.
Tá certo, pessoal? Com rotina, né? Com engajamento e com conexão escola-família. E aí, problemas das aulas online? Nunca mais! E tudo vai ficar legal. E nós vamos para o novo normal, que logo, logo vai chegar. Tá bom, pessoal? E é isso. É muito fácil fazer. É só precisa começar. Tá bom? É só começar. Beijo grande no coração de vocês. E muito obrigado mais uma vez por deixar eu entrar na sua casa para falar das nossas crianças. E eu quero saber o que mais que está incomodando vocês. Além das aulas online, o que mais incomoda? Deixa no comentário, minha equipe vai anotar tudinho. E a gente vai responder com o maior prazer. Tá certo? Um beijo grande para vocês e até a próxima live. Tchau, pessoal!